o meu nome é Ana Costa, sou funcionária pública e estou aqui em representação da Missão Pública Organizada, que é um movimento de trabalhadores da administração pública portuguesa, que foi criada em 2017 e que quer debater e contribuir para a melhoria da administração pública em Portugal. Nos últimos anos nós vimos vários governantes, muitos governantes, a tentar introduzir na administração pública os valores, as práticas, os supostos méritos da gestão privada na administração pública, começando sempre com uma fórmula de lançar boatos que ciclicamente aparecem nos média contra os funcionários públicos, que são os preguiçosos, portanto, que não querem trabalhar, que têm muitas regalias, etc. E depois facilmente mudam as leis a seguir, e então o que nós temos assistido é de facto uma série de alterações àquilo que tínhamos conquistado em abril. Por exemplo, o aumento das subcontratações dos serviços e da precarização também na administração pública, em detrimento da contratação de funcionários públicos, a pressão que existe muitas vezes para privatizar certos setores, a generalização das parcerias público-privadas, que são predatórias para os contribuintes, organizar os serviços públicos para atingir e mostrar números em vez de para trabalhar, efetivamente. Abandonou-se muito o planeamento para se passar a trabalhar por urgências. Usa-se também muita propaganda e a manipulação sem qualquer pudor, como se fosse simplesmente marketing. Tem-se vindo a contratar também nas últimas décadas assessores por valores imorais, muitas vezes, e sem escrutínio, que vêm apoiar a decisão na administração pública e que vêm substituir o corpo técnico legítimo da administração. Tem havido também uma progressiva substituição dos dirigentes de carreiras técnicas por indivíduos de partidos, portanto nós vemos a administração pública cada vez mais capturada pelos partidos políticos, porque supostamente são mais flexíveis e menos burocráticos. E também houve a introdução de um sistema de avaliação, que é uma cópia do sistema de avaliação do desempenho individual, que é uma cópia do privado, mas que afinal também já percebemos que não avalia nem motiva, mas que é muito eficaz em impedir a progressão da maioria dos trabalhadores. Bom, houve uma série de alterações à lei, que foram retirando também direitos aos funcionários públicos, como por exemplo o caso da contratação coletiva, que deixou de existir e deu lugar a contratos individuais de trabalho. Bom, então o que nós sentimos é que a maioria das pessoas foi aceitando isto como se não houvesse alternativas e nem consequências. Muitas até acreditavam nestas soluções, mas o que nós verificamos é que agora com esta crise de 2020, a verdade veio ao de cima e muitas mais pessoas começaram a ver efetivamente as consequências que estas opções têm. Então agora vemos que as pessoas já querem a saúde pública, não é? Já ficam indignadas com as PPs das autoestradas, que afinal querem ser compensadas porque já não têm utilizadores. Vemos que a EDP afinal não tem pudor nenhum em estar a distribuir dividendos em tempos de pandemia. Vemos que agora as pessoas já valorizam mais a segurança no trabalho do que a flexibilidade no trabalho. Também vimos que os funcionários públicos afinal se sabem organizar e como por exemplo o caso dos médicos e dos enfermeiros e de todo o pessoal auxiliar médico, que se conseguiram organizar muito bem para dar resposta a esta pandemia, sem ser preciso os gestores dos hospitais. Vimos que afinal é importante haver cientistas e produção nacional. Pronto, temos vindo a ver uma série de coisas, apercebemos também que as pessoas foram abrindo a mão das conquistas de Abril, porque se deixaram seduzir também muito por outros valores,
como por exemplo o da competição, o da eficiência, da eficácia acima de tudo, e o individualismo que vem com isso, e isso de facto tem um impacto nas relações de trabalho. Nós sentimos muito mais medo das pessoas dentro dos setores de trabalho, desconfiança, as pessoas parece que deixaram de se saber unir e de trabalhar em conjunto, enfim, bom. Vimos também que as pessoas agora se apercebem que as democracias liberais afinal não foram assim tão capazes de proteger os mais pobres e os mais frágeis, que acabam por ficar nas margens quando acontece uma crise como esta. Nem sequer a tal redistribuição da riqueza criada por todos não se consegue dar volta a isso com este sistema. E finalmente também os próprios funcionários públicos percebem-se que são sempre eles que sofrem, a quem é pedido os ajustamentos quando surgem estas crises. Nós temos, a Missão Pública Organizada tem 10 alterações que propõe, muito rapidamente. A primeira tem a ver com os valores, é que a administração pública tem que recuperar uma série de valores ligados à cooperação, à transparência, à sustentabilidade, à participação, à relação humana com os cidadãos. A segunda é que, de facto, tem que haver uma economia pública e planificada relativamente aos serviços essenciais. Tem que se garantir o acesso universal na área da educação, saúde, habitação, urbanismo, emprego, produção de alimentos, etc., de alguns alimentos. Tem que haver controle público dos setores estratégicos nacionais, sob pena da nossa independência e sobrevivência ficar posta em causa. Tem que se reavaliar uma série de parcerias, subcontratações, contratos, N situações que têm que ser reavaliadas e ver o que de facto é pertinente de encaixar na administração e o que é corrupção e outras situações. Tem que se recuperar a contratação coletiva, porque ela é fundamental para a independência dos funcionários públicos no seu trabalho. É importantíssimo repor a atualização dos salários pela inflação, que está parada desde 2008, ao contrário do que as pessoas pensam. Os programas políticos que ganham em eleições devem ser discutidos com os trabalhadores antes de serem implementados, para não ficarmos reféns de todo o tipo de populismos. Portanto, tem que se fazer uma avaliação técnica desses programas. Também pensamos que é de promover uma maior autorregulação e auto-organização das equipas, que sabem planear, sabem quais são os trabalhos que são mais pertinentes, sabem quais são os horários em que é preciso trabalhar, sabem isso tudo. Portanto, confiar mais nos trabalhadores e até na escolha deles para os dirigentes, em vez de virem dirigentes caídos de paraquedas e sabe-se lá de onde. Reavaliar também a política de descentralização de competências, que teve vários erros e que é muito prejudicial para a administração pública, e finalmente acabar com o CIADAP e com o assédio moral que tem graçado pela administração pública, e implementar um modelo de avaliação que seja mais simples e mais útil para a administração pública. Pensamos que acabou o tempo já não há alternativas e que de facto é possível construir outra sociedade, e é aquilo que nós conseguirmos construir juntos. E viva o 25 de Abril!